Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou o João Augusto, mestre em economia e investidor na Bolsa Americana desde 2015. Neste vídeo, vamos falar sobre 3 ETFs que tiveram maior retorno total em 2024 na Bolsa Americana. Esses ETFs não só superaram as expectativas, mas também mostraram como essa categoria de investimento pode ser uma ferramenta poderosa para quem busca retorno e crescimento da renda. Os destaques do ano foram o Vanguard S&P 500 ETF, que é negociado pelo ticker VOO, que teve um retorno impressionante de 25,5% no ano, refletindo a força das maiores empresas americanas, do S&P 500. O outro ETF da nossa análise é o JP Morgan Equity Premium Income ETF, conhecido em inglês pelo JEPQ, com 25,2%, combinando retorno alto e geração de renda passiva com estratégia de venda coberta de opções. O terceiro ETF é o Goldman Sachs Nasdaq 100 Core Premium Income ETF, conhecido pela sigla também GPIQ, que subiu 23,7% em 2024, impulsionado pelo crescimento do setor de tecnologia e pela geração de renda passiva com a venda coberta de opções. Investir em ETFs é uma excelente maneira de ter exposição ao mercado de ações dos Estados Unidos com apenas um único ativo. Além de oferecer diversificação e conveniência, os ETFs têm uma despesa de gerenciamento mais baixa em comparação com outros fundos de investimento, tornando-os uma opção atrativa para investidores que buscam resultados consistentes com baixo custo. Se você quer investir no exterior, diversificar a sua carteira e aproveitar as oportunidades incríveis, este vídeo é para você. Não se esqueça de se inscrever no canal Carteira Livre, deixar o seu like e comentar qual desses ETFs está no seu radar para 2025. Vamos ao vídeo! Antes de começarmos, vale a pena parar um pouquinho para entender o que é um ETF, ou um Exchange Traded Funds, que é basicamente um fundo de investimento cujas cotas são negociadas em bolsa de valores. O ETF funciona como uma cesta de ativos, que facilita o investimento, permitindo ao investidor adquirir uma diversificação instantânea. Com os ETFs, basta escolher a cesta de ativos que mais se alinha ao seu perfil, podendo optar por ETFs que focam em criptomoedas, moedas estrangeiras, commodities, regiões do mundo, setores econômicos específicos, índices de ações ou setor imobiliário. Para elaborar esse vídeo, fizemos um filtro envolvendo os principais ETFs de dividendos negociados na Bolsa Americana para calcular o retorno total. O retorno total é a soma dos ganhos de um investimento, considerando 2 componentes principais. O primeiro componente é a valorização do preço do ativo, ou seja, a diferença entre o seu preço de compra e o preço atual do ETF, que é indicado pela barra azul no gráfico abaixo, e os dividendos recebidos, ou seja, os pagamentos distribuídos aos investidores como dividendos de ETFs. O retorno com dividendos é indicado pela barra amarela no gráfico. Somando as duas barras, a azul e a amarela, temos que o VOO, JEPQ e GPIQ foram os principais ETFs que garantiram um retorno total aos seus acionistas. E agora, nós vamos analisar cada um deles em mais detalhes. O ETF que ficou em primeiro lugar é o Vanguard S&P 500 ETF, negociado pelo ticker VOO, que replica o desempenho do índice S&P 500, composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e o seu valor de mercado atualmente é de 560 bilhões de dólares. Ele é gerido pela Vanguard Group, uma das maiores gestoras de fundos do mundo, e o VOO destaca-se por sua eficiência de custos, com uma taxa de administração de apenas 0,03% ao ano, uma das mais baixas do mercado. E este ETF tem um dividendo baixo, de 1,2%. Lançado em 2010, o ETF é estruturado como um fundo aberto que garante maior flexibilidade aos investidores. Além disso, oferece uma opção de reinvestimento automático dos dividendos pagos pelas empresas do índice. Com alto volume de negociação, o VOO é ideal para investidores de longo prazo que buscam diversificação acessível e exposição ao mercado acionário americano, sendo amplamente utilizado como base na construção de carteiras devido à sua confiabilidade e solidez. Atualmente, o VOO está cotado a $540 a cota e teve valorização ou retorno total de 25,5% no ano, em linha com o desempenho do S&P 500. Entre os principais setores investidos pelo Vanguard S&P 500 ETF estão o setor de tecnologia, com 33,3% do total, o setor financeiro, com 13,2%, consumo, 11,2%, saúde, 10,3%, comunicação, 9%, indústria, 7,5% e energia, 3,3%.
O VO tem como principais empresas investidas a Apple, com 7,1% do total, Nvidia, 6,8%, Microsoft, 6,4%, Amazon, 4,1%, Alphabet, 3,6%, Meta, 2,6%, Tesla, 2,1%, Berkshire Hathaway, 1,7% e Broadcom, 1,6%. As 10 principais investidas representam 35% do total. Entre as principais características do VO é a sua elevada taxa de crescimento dos dividendos, de 6% em média nos últimos 5 anos. Nos últimos 10 anos, o dividendo cresceu em média 7%. Desde 2010, os dividendos do VO passaram de $1 para $6,77 em 2024, um crescimento de quase 600% em 14 anos. Os dividendos do Vanguard S&P 500 são pagos trimestralmente nos meses de março, julho, outubro e dezembro. Os valores também variam dependendo do mês e o maior dividendo costuma ser pago no final do ano. A próxima Datacon é no dia 24 de março e o dividendo pago estimado será de $1,60. Apesar de um yield moderado de 1,2%, o VO apresenta uma taxa média de crescimento elevada de 6% ao ano, um valor pouco acima da inflação americana. O nosso segundo lugar entre os ETFs com maior retorno total na Bolsa Americana em 2024 está o JP Morgan Equity Premium Income ETF, conhecido pela sigla JEPQ, ou JEPQ em inglês, que é um ETF inovador que oferece aos investidores uma combinação única de exposição a empresas de crescimento no setor de tecnologia da informação e geração de renda passiva por meio da venda de opções cobertas. Ele utiliza a estratégia de covered calls, ou seja, vendas de calls cobertas, que consistem em vender opções sobre ativos subjacentes para gerar um fluxo constante de prêmio, aumentando o retorno do investimento. O JEPQ é baseado no Nasdaq 100, um dos índices mais populares do mercado americano, composto pelas maiores empresas de tecnologia e inovação, como a Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet. Porém, ao contrário de ETFs tradicionais do índice, o JEPQ é projetado para entregar um crescimento e geração de renda recorrente, tornando-o ideal para investidores que buscam equilíbrio entre retorno e fluxo de caixa. As principais características do JEPQ são exposição ao Nasdaq 100, outra característica é a venda de calls cobertas e opções cobertas, o que gera uma renda passiva consistente, mitigando a volatilidade do mercado. Ele tem um foco em dividendos e uma gestão do JP Morgan, uma das maiores instituições financeiras e as mais respeitadas do mundo, oferecendo expertise e confiabilidade. Com enfoque em crescimento e geração de renda, o JEPQ é uma excelente opção para quem deseja participar do setor de tecnologia sem abrir mão de dividendos regulares. Atualmente, o JP Morgan Nasdaq Premium Income ETF, o JEPQ, está cotado a $56, com valorização de 15,5% no ano, em linha com o desempenho do índice Nasdaq 100. O JEPQ está diversificado nos seguintes setores. Em primeiro lugar, tecnologia da informação com 50,7%, seguido pelo setor de comunicação com 15,8%, consumo cíclico 13,8%, saúde 6,5%, indústria 3,7% e os demais setores representam 9,5% do seu portfólio. Com relação às principais empresas que compõem o ETF JEPQ, nós temos Apple 7,6%, Microsoft 6,9%, Nvidia 6,6%, Meta 4,5% do total, Amazon 4,3%, Google 3,9%, Broadcom, Tesla e Netflix perto de 2% cada uma delas, e as demais empresas 58,2% do total. Não temos um histórico longo sobre o crescimento dos dividendos do JEPQ. A única informação que nós temos é que o dividendo atual cresceu 4% em 2024 em relação a 2023. O dividendo por ação anual do JEPQ é de $5,44 e os seus dividendos são pagos mensalmente. A próxima Datacon será no último dia útil de janeiro e o dividendo será pago no valor de 35 centavos. O dividend yield atual do JEPQ é de 12% ao ano. O terceiro colocado entre os ETFs que tiveram maior retorno total é o Goldman Sachs Nasdaq 100 Core Premium Income ETF, ou GPIQ,
que é um ETF inovador que combina exposição às principais empresas de tecnologia do índice Nasdaq 100 com uma estratégia de geração de renda adicional por meio da venda de opções cobertas. Este fundo utiliza uma abordagem de venda coberta de opções, onde as opções são vendidas sobre os ativos subjacentes para gerar um fluxo constante de prêmios, oferecendo uma combinação atrativa de crescimento e renda passiva. O GPIQ é especialmente atrativo para investidores que desejam participar do desempenho de empresas líderes em tecnologia, como a Apple, Microsoft, a Amazon, a Alphabet, mas também procuram mitigar a volatilidade e aumentar o fluxo de caixa por meio da estratégia de venda de opções cobertas. O GPIQ atualmente está cotado a $49, com valorização de 14,5% em 2024, em linha com o desempenho do índice Nasdaq 100. O GPIQ tem como principais empresas investidas a Apple, com 9,5%, Nvidia, 8,7%, Amazon, 6%, Broadcom, 4,6%, Tesla, 3,5%, Meta Platforms, 3,3%, Alphabet, 2,8%, Costco, 2,5% e os outros representam 48,5% do total. Entre os principais setores investidos pelo GPIQ, nós temos tecnologia da informação, 50,8%, serviços de comunicação, 15%, consumo, 14% e saúde, 4,9%. O dividendo anual do GPIQ é de $4,89 e são pagos mensalmente. Os valores também variam dependendo do mês, e o maior dividendo costuma ser pago em dezembro. A próxima DataCon é no último dia útil de janeiro. Por fim, vamos efetuar uma comparação entre os 3 ETFs desta análise. Os ETFs VOO, JAPQ e GPIQ se destacam por suas estratégias distintas, proporcionando oportunidades variadas para diferentes investidores. Vamos compará-los sobre alguns aspectos. Primeiro, o valor de mercado. O VOO, com um valor de mercado de $588 bilhões, é o maior dos 3 e reflete a sua popularidade entre investidores institucionais e individuais. Já o JAPQ é o menor, com $19,6 bilhões de valor mercado, enquanto o GPIQ apresenta um valor intermediário de $339 bilhões. Em termos de valuation, o VOO tem uma menor relação preço sobre lucro, de 26,9, sugerindo uma base mais estável. O JAPQ e o GPIQ possuem relação preço sobre lucro maiores, de 28,3 e de 32,8 vezes, respectivamente. A taxa de administração, o destaque é o VOO, que oferece a menor taxa de administração, de apenas 0,03%, um dos custos mais baixos do mercado. JAPQ e o GPIQ, por utilizarem estratégias ativas, possuem taxas mais altas, de 0,35% e 0,30%, respectivamente. O VOO é o mais diversificado, com 500 ativos, e o JAPQ e o GPIQ possuem carteiras menores, com 102 e 107 ativos, respectivamente. Em 2004, o VOO liderou a valorização, com 23,9%, seguido pelo JAPQ com 3,2% e o GPIQ com 12,3%. O destaque em dividendos vai para o JAPQ, com um dividend yield de 12%, seguido pelo GPIQ, com um dividend yield de 11,4%, enquanto o VOO possui um dividendo de 1,6%. No retorno total, no entanto, o VOO lidera, com 25,5%, seguido de perto pelo JAPQ, com 25,2%, e em terceiro lugar, o GPIQ, com 23,7%. Para terminar o vídeo, vamos trazer uma comparação mais detalhada da valorização das cotas e o dividendo e o seu retorno total. O destaque em dividendos é o JAPQ, com um dividendo de 12%, seguido pelo GPIQ, com 11,4% de dividendo. No retorno total, no entanto, o VOO lidera, com 25,5%, sendo que 23,9% desse total foi na valorização de sua cota e apenas 1,6% no dividendo. JAPQ e o GPIQ têm um equilíbrio maior entre a valorização da cota e o pagamento do dividendo, e o que gera um retorno total equivalente ou muito próximo do retorno total do VOO. É isso aí, pessoal. Esses foram os 3 ETFs com maior retorno total no S&P 500 em 2024, o VOO, JAPQ e o GPIQ. Esses ETFs mostram como investir no exterior pode ser uma estratégia poderosa para diversificar a sua carteira e aproveitar o potencial de crescimento de diversos setores e empresas globais.
De forma resumida, podemos informar que o VOO é ideal para investidores que buscam exposição ampla ao S&P 500 com baixíssimo custo e foco na valorização do capital. O JAPQ combina crescimento com alta geração de renda, sendo atrativo para quem busca um fluxo de caixa mais robusto. O GPIQ é uma alternativa sólida para exposição ao Nasdaq 100, com estratégia de geração de renda e valorização moderada. A escolha entre eles depende dos seus objetivos. Maior diversificação com VOO, renda passiva seria o melhor investir no JAPQ, um equilíbrio entre crescimento e renda no GPIQ. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Carteira Livre e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E claro, compartilhe nos comentários, você já investe em algum desses ETFs ou está pensando em começar? Sua opinião é muito importante. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e bons investimentos!